Olá, sejam todos bem-vindos ao BVD, Budismo na Vida Diária. O objetivo dessa atividade é estudarmos os importantes escritos do Buda Nichiren Daishonin para fortalecer nossa fé e aprimorar nossa prática. Estudamos o budismo para vencer os inúmeros desafios da vida diária. Hoje estudaremos mais um trecho do famoso escrito A Prática dos Ensinos do Buda, datado de maio de 1273, época em que Nichiren Daishonin estava exilado na ilha de Sado. Percebemos a grande importância dedicada a esta obra pelo teor de seu pós-escrito, em que o Buda deixa a seguinte instrução: mantenha esta carta com você em todos os momentos. Leia e releia constantemente. Também no pós-escrito consta que ele é endereçado para todos os meus discípulos. Hoje estudaremos um trecho do Gosho que está na página 59 da revista Terceira Civilização de outubro de 2012. Antes de lermos essa frase, vamos fazer um resumo. Nichiren Daishonin focaliza importantes temas. Vamos a eles. O significado de agora. A frase começa assim: conforme fora previsto pelo próprio Buda Sakyamuni, agora é uma época em que a lei pura se torna obscurecida e se perde. Essa expressão agora se refere aos últimos dias da lei, uma época de conflitos e disputas. Nós vivemos atualmente nesta era. Também estudaremos sobre a batalha entre os ensinamentos provisórios e o ensinamento verdadeiro. Ensinamentos provisórios são todos os ensinamentos expostos antes do Sutta de Lótus. Seu objetivo era revelar apenas aspectos parciais da verdade que o Buda Sakyamuni, o fundador do budismo, alcançou. Eles foram expostos como meios para cultivar a capacidade de compreensão das pessoas e, finalmente, conduzi-las ao estado de Buda. O ensinamento verdadeiro ou essencial refere-se ao próprio Sutta de Lótus e sua essência foi revelada por Nichiren Daishonin como a lei de Nam-myoho Renge-kyo. Finalmente, estudaremos propriamente sobre a prática dos ensinos do Buda, ou seja, a prática como o Buda ensina ou como o Mestre expõe. Em outras palavras, aprenderemos sobre o profundo e maravilhoso espírito da prática do Shakubuku. Para que o estudo seja aplicado à vida diária, gostaríamos de propor uma questão. Como aplicar na vida diária o budismo e como viver com o mesmo espírito do Buda diante das questões diárias? Ao longo do estudo, vamos refletir claramente como aplicar na nossa realidade a profunda determinação do Buda e do Mestre. Desejamos uma excelente atividade a todos. Vamos então começar lendo atentamente a passagem do Gosho. Como previsto pelo Buda, agora é uma época de conflitos e disputas, quando a lei pura se torna obscurecida e se perde, e os ensinamentos provisórios e o verdadeiro são confundidos de forma irremediável e desesperadora. Quando uma pessoa precisa enfrentar inimigos, é necessário dispor de uma espada, um bastão ou de arco e flechas. Quando não há inimigos, no entanto, essas armas não possuem qualquer utilidade. Nesta época, os ensinamentos provisórios se tornaram inimigos do verdadeiro ensinamento. Quando chega o momento certo da propagação do ensinamento do veículo único, os ensinamentos provisórios se tornam inimigos. Quando estes ensinamentos provisórios são fonte de confusão, devem ser completamente refutados a partir da perspectiva do verdadeiro ensinamento. Dos dois tipos de prática, esta é a do Shakubuku, a prática do Sutra de Lótus. Com boa razão, Chintai declarou: o Sutra de Lótus é o ensinamento do Shakubuku, da refutação das doutrinas provisórias. O presidente Ikeda, ao explanar esse Gosho, afirma: se nos esforçarmos fielmente na prática dos ensinos do Buda, superamos qualquer obstáculo que encontramos. A prática dos ensinos do Buda significa os discípulos desafiarem a si mesmos com o mesmo espírito de seu mestre. Quando trilhamos o caminho de mestre-discípulo, sem nos desviarmos, fazemos surgir um poder ilimitado. O expansivo e nobre estado de vida do nosso mestre nos inspira e nos encoraja a vencer nossas próprias lutas.
Esse trecho está na página 51 da 3ª de outubro de 2012. Nessa mesma página, o presidente Queda conta que lutava arduamente ao lado de seu mestre Josei Toda, dedicando incansavelmente para ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Em meio a essas batalhas, escreveu em seu diário em 17 de novembro de 1950. Li a prática dos ensinos do Buda. Compreendi profundamente a necessidade de ter uma fé corajosa. No final, o poder da nossa fé e da nossa prática determina tudo. O Gohonzon possui o poder do Buda e da lei. Somente por meio de nossa fé é que podemos comprovar e extrair o grande poder da lei suprema incorporada no Gohonzon. Inspirados nessa profunda determinação e benevolência de Ikeda Sensei, vamos estudar a primeira frase desta passagem. Como previsto pelo Buda, agora é uma época de conflitos e disputas, quando a lei pura se torna obscurecida e se perde, e os ensinamentos provisórios e o verdadeiro são confundidos de forma irremediável e desesperadora. O Buda, nessa frase, refere-se ao Buda Sakyamuni, que expõe, na Índia, ensinamentos para elucidar o caminho para a iluminação. Nessa frase, Daishonin expõe que agora se refere aos últimos dias da lei, cuja característica é retratada como uma época de conflitos e disputas, quando a lei pura se torna obscurecida e se perde, exatamente como previsto pelo Buda Sakyamuni. A frase continua dizendo que agora é uma época de conflitos e disputas. Conseguimos entender bem esse trecho se tivermos em mente um retrato do mundo religioso budista da época de Nichiren Daishonin. A sociedade vivia uma completa inversão de valores e os religiosos haviam perdido de vista o propósito do budismo. Os ensinamentos originais do Buda Sakyamuni estavam naquela época distorcidos por dezenas de seitas. Cada uma apresentava a sua forma de interpretar e praticar, e como estavam equivocadas, conduziam as pessoas do povo a mais sofrimento. Essas escolas adotavam os ensinamentos provisórios ou parciais, como se fosse o ensinamento último do Buda. Alguns chegaram a afirmar cegamente que o Sutra de Lótus não deveria ser praticado. Essa época confusa tinha como resultado prático mais confusão. Em outras palavras, os últimos dias da lei são uma época em que o budismo entra em declínio e quase desaparece. Além da confusão, no âmbito do budismo, a sociedade também fica desordenada e, como resultado, a nação corre perigo. A frase continua. Quando uma pessoa precisa enfrentar inimigos, é necessário dispor de uma espada, um bastão ou de arco e flechas. Quando não há inimigos, no entanto, essas armas não possuem qualquer utilidade. Daishonin se utiliza de exemplos que eram facilmente entendíveis no Japão samurai do século XIII. Ele enfatiza que é uma postura adequada a cada situação. Especificamente, refere-se a estar diante de um inimigo. Quando enfrentamos o inimigo, é necessário se preparar adequadamente, utilizar as armas corretas. Nesta época, os ensinamentos provisórios se tornaram inimigos do verdadeiro ensinamento. Quando chega o momento certo da propagação do ensinamento do veículo único, os ensinamentos provisórios se tornam inimigos. Nesta época, os ensinos provisórios, ou ensinos anteriores ao Sutra de Lótus, que não eram capazes de conduzir as pessoas à iluminação, ao invés de favorecerem seus adeptos e todo o povo, tornaram-se verdadeiros inimigos. Embora prometessem a felicidade, elas confundiam as pessoas, conduzindo-as a mais sofrimentos. Esta é a característica da época dos últimos dias da lei. Nesta época, apenas o veículo único, Sutra de Lótus, tem o verdadeiro poder de extinguir os sofrimentos e conduzir a nação à paz. O Buda Nichiren está se referindo aqui ao budismo da recitação do Nam-myoho Renge-kyo ao Gohonzon. Quando estes ensinamentos provisórios são fonte de confusão, devem ser completamente refutados a partir da perspectiva do verdadeiro ensinamento. Quando os ensinos provisórios se tornam inimigos do Sutra de Lótus ou veículo único, então é necessário refutá-los veementemente.
Ensinos provisórios são todos que foram expostos antes do Sutra de Lótus. Mas o presidente Ikeda atualiza a declaração de Daishonin e afirma que hoje, no século XXI, ensinamentos provisórios são o pensamento que justifica o uso da vida para determinado fim, ou pensamento que divide e discrimina as pessoas. Essa forma provisória ou parcial de enxergar o mundo gera conflitos e confusão. Em nossa vida diária, ao defrontarmos com esses ensinamentos provisórios, devemos agir prontamente. A batalha entre o provisório e o verdadeiro é, na verdade, uma batalha de diálogo, uma batalha da razão. É uma batalha de vitória ou derrota de como transmitir o espírito do Buda ao coração das pessoas. Esse esforço para trazer à tona a essência de todas as coisas é a razão de existir a SGI e é tratada como uma batalha. É uma batalha direta contra a escuridão fundamental, que mergulha a vida das pessoas em sofrimento e infelicidade. O primeiro presidente da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, tinha a firme convicção de que rejeitar o mal e abraçar o bem são dois lados da mesma moeda. Com base nesse espírito, a Soka Gakkai tem colocado em ação a verdadeira tolerância, ou seja, agir, jamais permitir que a violência e a opressão intimidem o respeito e a dignidade da vida humana e a igualdade entre as pessoas. Mesmo em meio a diversos desafios pessoais, os membros da Soka Gakkai se empenham em combater a natureza maligna que causa sofrimento ao povo, acalentando a ideologia de respeito a todas as pessoas. Dos dois tipos de prática, esta é a do Shakubuku, a prática do Sutra de Lótus. Com boa razão, Chintai declarou: o Sutra de Lótus é o ensinamento do Shakubuku, da refutação das doutrinas provisórias. Na frase dois tipos de prática, Daishonin se refere às práticas do Shoujo e Shakubuku. Ele expõe a declaração de Chintai que diz: o Sutra de Lótus é o ensinamento do Shakubuku, da refutação das doutrinas provisórias. Por essa razão, a forma de propagação do budismo dos últimos dias da lei é o Shakubuku. Shakubuku é a prática realizada por Daishonin. E praticar o Shakubuku é praticar o budismo exatamente conforme o Buda expõe, ou conforme o mestre ensina. Quando se revela o verdadeiro ensino, os ensinos provisórios tornam-se inimigos. Este espírito da prática realizada por Daishonin é o mesmo para a época atual. É importante declarar a verdade. Shakubuku é uma grandiosa batalha contra a escuridão fundamental que mergulha a vida das pessoas em sofrimento e infelicidade. Essa é a essência da batalha entre os ensinos provisório e o verdadeiro. E o ponto fundamental do espírito do Shakubuku no budismo Nichiren. Na página 61 do estudo, o presidente Ikeda explica de uma forma muito clara que a prática do Shakubuku tem na sua essência o respeito às pessoas e é uma ação repleta de benevolência. Então, Sensei diz, em essência, isso significa acreditarmos firmemente na natureza de Buda, de si próprio e de outras pessoas. Em outras palavras, é o respeito a todas as pessoas. O coração da prática de Shakubuku é o espírito de benevolência. Ao mesmo tempo, como envolve uma batalha resoluta contra a natureza maléfica ou a escuridão fundamental que ridicularizam a dignidade humana, a prática do Shakubuku constitui um espírito de refutação, de benevolência e coragem ao mesmo tempo. De acordo com o Gosho, prática dos ensinos do Buda, Shakubuku é uma batalha do diálogo, é uma batalha da razão. É uma séria e benevolente luta para convencer as pessoas sobre a verdadeira intenção do Buda. É uma batalha de vitória ou derrota para transmitir o espírito do Buda ao coração das pessoas. Vamos retomar agora o conceito do poder, da fé, da prática, do Buda e da lei. O poder do Buda e da lei são a força máxima do universo representadas pelo Gohonzon. Por meio de uma forte fé e correta prática, ativamos os outros dois poderes.
Se a prática e a fé forem fracas, é como se tivéssemos um tambor poderoso e o tocássemos com um palitinho. O som será fraco. Por isso, a nossa fé e a nossa prática têm de ser iguais às do Buda. Fazer o Daimoku e praticar o Shakubuku são a expressão máxima da nossa fé. A Soka Gakkai Internacional age exatamente conforme o Buda ensina, e temos a fé e a prática corretas para que, em pleno século XXI, alcancemos a felicidade absoluta. O presidente Queda, na página 61, explica como a SGI está em total sintonia com os ensinamentos do Buda. A SGI é capaz de expandir o diálogo entre civilizações e entre religiões mundiais por levantar a bandeira do humanismo embasado no espírito de benevolência e refutação ao mesmo tempo. Por essa razão, é possível reunirmos-nos com religiões mundiais e filosofias que compartilham valores comuns de respeito ao ser humano e à dignidade da vida, a qual Makiguchi Sensei denominou como competição humanística, canalizada para a erradicação da miséria e do sofrimento da humanidade. Na verdade, é um requisito indispensável da religião no século XXI combater as funções maléficas que negam o respeito à dignidade humana. Como o Shakubuku é praticado? O Shakubuku é praticado por meio da conduta. Não é uma teoria, mas uma forma de viver e de agir. Agir igual o Buda ensina significa respeitar a vida de cada uma das pessoas. A conduta respeitosa com os outros foi simbolizada no Sutra de Lótus, pela ação do Bodhisattva jamais desprezar. Incorporar esse Bodhisattva é continuar acreditando sempre que cada pessoa tem o potencial do estado de Buda e dialogar com coragem e benevolência para conduzir cada um dos amigos a também ter uma fé e uma prática assim. Na página 61 da revista, o presidente Queda apresenta 4 características de quem pratica igual ao Buda. Primeiro, tem um firme juramento que não se abala diante de qualquer oposição ou obstáculo. Segundo, a pessoa tem a disposição de levantar-se contra ações desumanas e contra a injustiça. Terceiro, ela conquista uma maravilhosa confiança no seu ambiente. E quarto, comprova a lei mística em sua vida e, com isso, gera uma compreensão dessa lei por parte das pessoas. O presidente Queda conclui a explanação afirmando que esses 4 pontos são a essência dos esforços diários de todos os membros da SGI, que vivenciam uma sublime batalha espiritual para refutar o provisório e revelar o verdadeiro. E termina afirmando que esses esforços são a prática de Shakubuku nos tempos modernos. Exatamente. Essa afirmação do mestre esclarece a questão apresentada no início do estudo. Como aplicar na vida diária o budismo e como viver com o mesmo espírito do Buda diante das questões diárias. Dessa forma, concluímos o nosso estudo. Agradecemos sinceramente a todos os membros e convidados deste Budismo na Vida Diária e propomos que seja realizado um produtivo diálogo. Muito obrigada.